Um levantamento inédito aponta que quase metade dos deputados e deputadas federais eleitas neste ano são ideologicamente alinhados à direita. O estudo foi feito pela plataforma Ranking dos Políticos. E para repercutir os números dessa pesquisa, nós recebemos aqui no RN Opinião o coordenador do estudo, Glaucio Dias. Glaucio, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan News. Olá, Mark, muito bom estar aí contigo e com todos os ouvintes da Jovem Pan News. Muito boa tarde. Glaucio, como é que foi feito esse levantamento, né? Que métodos foram utilizados para fazer essa análise? Perfeito, Mark. O Ranking dos Políticos é uma organização que monitora o Congresso Nacional e o desempenho de todos os parlamentares. Então, a gente monitora lá o trabalho de todos eles e ranqueia os parlamentares em notas de 0 a 10 conforme a performance em 3 quesitos que a gente pode falar na sequência. Bom, nós analisamos o conjunto de parlamentares que foram reeleitos com base nas votações deles ao longo da legislatura de 2019 até 2022. Então, se ele votou mais para a direita, mais para o centro, mais para a esquerda, a gente tem esse histórico de 56% do parlamento, que foi o índice de parlamentares reeleitos. Então, no grupo dos reeleitos, nós consideramos o histórico de votações deles, o histórico de votação desse grupo, que a gente já monitora no ranking dos políticos. Já do grupo dos novos parlamentares, cerca de 42, 43% que foram os novos parlamentares, nós consideramos o partido do parlamentar, para saber se ele é de centro, de direita ou de esquerda. Mark. Camila? Glauber, a gente acabou de comentar, inclusive, né, essa diferença que deve haver no Senado nas próximas eleições, mas quando a gente fala da eleição em segundo turno, né, para a presidência da República, a gente percebe uma tendência, digamos que oposta, uma vez que Lula ficou à frente, né? A gente teve um crescimento dos parlamentares que são mais alinhados à direita, mas Lula à esquerda é o candidato à presidência que tem tido a maior porcentagem dos votos nessas pesquisas. Ao que você atribui isso? E também, né, caso venha a ser eleito o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como é que você acredita que vai ser possível governar, considerando que a gente tem agora um Congresso muito mais alinhado à direita? Certo, Camilo. Muito interessante essa observação, porque o que a gente percebe com a pesquisa é que a eleição para presidente da República, ela não necessariamente reflete a adesão a um pensamento. Então, pense aqui comigo, vamos analisar. O voto no presidente é o voto em duas figuras apenas, ou no Lula ou no Bolsonaro. Já o voto no parlamento são 513 deputados e 83 senadores. Então, o parlamento ele acaba representando muito mais a vontade, a tendência, a disputa ideológica que está no bojo da sociedade. Então, o que a gente percebe é que, no grosso, essa disputa, a direita está dando uma lavada, porque foram 46%, quase metade dos parlamentares identificados com a direita, 24% apenas com a esquerda e uma parcela ainda no centro, que tem uma tendência mais de centro-direita. Agora, essa questão é muito interessante. Por que, então, que o candidato mais alinhado com a direita não teve essa mesma votação expressiva, essa votação acachapante que se refletiu no parlamento? A explicação é a seguinte: o voto no Lula, em grande parte, não é um voto ideológico na esquerda. É um voto na figura pessoal do Lula, é um prestígio pessoal, é um carisma pessoal que ele tem, né? Uma pessoa gosta do Lula, mas isso não está necessariamente atrelado às ideias da esquerda. Alianças estratégia, eu não sei o que eu posso falar aqui, Mark. Você faz um sinal aí, se eu não, falar pode falar, pode falar. Tem uma censura em curso aí, mas não está ligado ao perfil de esquerda, às ideias de esquerda do presidente Lula, mas a uma questão pessoal. Então esse é o jeito do brasileiro votar, muito interessante. E a gente já percebeu esse fenômeno também nas eleições de 2014, quando nós tivemos um congresso, esse movimento de direita nasceu lá em 14, se acentuou muito em 2018 e manteve a tendência de crescimento agora em 22. Já em 14, se a gente puxar pela memória, os brasileiros votaram num congresso, em deputados e senadores, mais alinhados com a direita, mas votaram lá, elegeram como cabeça de chapa, chefe do executivo, a Dilma, que era uma alinhada com a esquerda. Então, esse fenômeno, no caso da Dilma, deu no que deu, né? Ela não teve habilidade para contornar no parlamento e aí teve os problemas que teve. Agora, no caso do Lula, a análise é um pouco diferente, porque ele tem mais habilidade política. Embora o PT tenha feito um número menor de parlamentares em relação à coligação do Bolsonaro, a expectativa é de que o Lula consiga chegar aí, se eleito, a uns 320 parlamentares, segundo as análises políticas que a gente tem acompanhado. E o Bolsonaro, com um pouco mais de facilidade, chegaria
chegaria aí a 350 parlamentares deputados dentro da Câmara e 65 senadores dentro do Senado, uma composição de maioria. Mas qualquer um dos dois, isso é importante destacar, qualquer um dos dois que seja eleito, Bolsonaro ou Lula, vai ter que fazer costuras, porque o seu partido, a sua coligação, não conseguiu ter a maioria para ter aí a governabilidade, como se diz. Glaucio, você já explicou aí que o voto brasileiro é em pessoas, a gente vê isso ao longo das eleições, mas é interessante o fenômeno que o brasileiro começou a votar ideologicamente pelo Congresso, é isso? Você acha que pode derivar isso em próximas eleições para o voto no Executivo também? Porque é interessante isso. No Executivo vota na pessoa, né? O governador, o presidente, o prefeito é no CPF do cara ou da mulher. Agora, no Congresso, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, a ideologia está contando mais alto? Eu acredito, Mark, que a disputa política em um país, em uma nação, em uma democracia, ela não se dá apenas no campo das eleições. A eleição é um foro, é um ambiente de disputa política. Mas há um outro ambiente que até acho que é talvez mais importante, ou tão importante quanto, que é a discussão de ideias, o conjunto de ideias. Qual é o conjunto que está ganhando? Qual é a ideologia que está ganhando, né? E pelas eleições que a gente percebe de 2014, 2010, 14, principalmente 18 e 22, as ideias da direita estão aí cada vez mais fortes, tanto no campo da economia, né, com um pensamento mais liberal e menos Estado paizão, Estado provedor e tal, quanto no campo dos costumes. Então, algo que a gente não imaginava. Quem acompanha a política aí em 2005, 2010, não existiam aparelhos de reprodução de cultura alinhados com o pensamento conservador. Hoje, o pensamento conservador e o pensamento liberal tem muitos aparelhos de cultura, até um deles, o Brasil Paralelo, foi censurado, salvo engano, ontem, foi proibido de lançar um documentário e tal pelo TSE. Censura prévia, perfeito. Foi, e também foi desmonetizado no YouTube, que é grave, temos que pensar sobre essas censuras que vêm ocorrendo. Mas, voltando, então, hoje a direita tem aparelhos de reprodução de cultura, de organização, que até 15 anos atrás não tinha. Então esse é um fenômeno muito novo e que na nossa leitura vem sendo aí na esteira das redes sociais e da internet, né? Porque até 2010 esse negócio de rede social não era tão forte, aí a coisa foi crescendo a partir de 2008, 2010 e vem numa crescente. E aí vários aparelhos de disputa ideológica, que é essa disputa que eu falo que é muito importante, a direita vem organizando e a esquerda também vem organizando. Então isso meio que equilibrou o jogo e colocou a direita no jogo ideológico, né? Porque antes essa disputa hegemônica, da hegemonia de pensamento, era muito exercida mais pela esquerda, que domina muito mais os aparelhos de cultura, de mídia, de jornalismo, de arte, dramaturgia, teledramaturgia. Então a esquerda ocupou muitos espaços no meio acadêmico, né? De espaços de reprodução de pensamento e de cultura. Agora a direita também tem esses aparelhos e o jogo deu uma equilibrada. Considero isso saudável para a democracia e como analista aí, como diretor-geral do ranking dos políticos, a gente percebe que a direita vem ganhando espaço. Se você pergunta sobre as eleições nas câmaras, sim, a tendência é que candidatos mais alinhados com as ideias conservadoras e, nos costumes e mais alinhados com as ideias liberais ganhem espaço também nas prefeituras e nas câmaras municipais, certamente. Glaucio, me chamou a atenção aqui o mapa do Brasil, porque não sei se é porque a gente mora aqui no Sul, mas se tem essa lenda que no Sul o pessoal é mais de direita. E não é verdade. Os números mostram, por exemplo, que a região mais direita do Brasil, digamos assim, é o Centro-Oeste, né? 71% dos eleitos lá, segundo o ranking, são de direita. Aí vem o Norte, com 60%, considerado de direita. E só depois o Sul, com 54%. E aí já vem aí o Sudeste, né, com 46. Mais deputados que... não mais de esquerda, mas assim, a maioria não são de direita, né? Sim. Por que essa falsa impressão que no Sul o pessoal mais de direita, que a pesquisa mostra que não é assim a história? Eu acredito que essa região Centro-Oeste ali, ela tem o agro muito forte, né? Centro-Oeste, a região Norte, também Rondônia, também teve um adensamento muito grande em torno de candidatos de direita. Agora, o Sul teve essa tradição pela questão dos costumes, mais conservador e tal, mas em todas as regiões do país, com exceção do Nordeste, a direita fez mais votos. Eu gostaria até de passar aqui, olha, em primeiro lugar, como você falou, Centro-Oeste, 71% são candidatos de direita, só 11% de centro e 16% de esquerda. Aí depois no Norte, 60% são de direita, 30% de centro e 9% de esquerda. Aí a região Sul, como você falou, terceiro, 54% de direita, 19% de centro e 25% de esquerda. Então, na maioria das regiões, a esquerda vem perdendo espaço, Isso a gente percebe também desde 2006, quando eu acompanho as eleições, que as bancadas sindicais, por exemplo, têm uma tradição, sempre tiveram uma tradição, monitoradas pelo DIAP, lá em Brasília,
também perderam muito espaço. Gradativamente, de 2002 para cá, as bancadas sindicais trabalhistas, que têm alinhamento mais com a esquerda, foram perdendo espaço. Então, é um movimento da sociedade e a gente está aí observando, né? Eu acredito que vamos ver os desdobramentos nas eleições de 26, mas nessa eleição nós tivemos uma repetição do crescimento da direita e do decrescimento da esquerda. Camila? Eu vou só emendar então aqui, eu ia até te fazer uma outra pergunta, mas com isso que você disse, né? Dá pra gente já ter uma previsão com base na análise dessas últimas eleições para 2026? Você acredita numa continuidade desse crescimento, Glaucio? Olha, Camila, eu acredito que isso vai depender também da eleição para presidente da República, porque o Lula tem um carisma muito grande e, se eleito, ele pode dar uma equilibrada nesse processo. Agora, numa eleição eventual do Bolsonaro, certamente esse movimento continua, mas independente disso, Camila, eu entendo o seguinte, que essa onda é tão forte, essa onda iniciada em 14, depois reforçada em 18, num grande boom e agora em 22, ela é tão grande que eu não acredito que num ciclo de 4 anos parece muito tempo, mas em termos de ciclos históricos, de disputa de hegemonia, isso são disputas que acontecem em décadas, né? Então, 4 anos não acredito que seja possível reverter esse movimento. Eu acho que se nós tivermos uma eleição que iguale isso minimamente, a gente já pode dizer, olha, talvez na próxima a esquerda volte a ganhar terreno. Mas o fato é que a esquerda não está conseguindo seduzir as grandes camadas populares. Houve um descolamento, por algum motivo, da narrativa da esquerda do interesse do povo, efetivamente. Então, a adesão muito grande a pautas identitárias, que são pautas de minoria, são importantes, mas não refletem a vontade da maioria. Então, talvez a esquerda tenha se apegado muito a essas pautas e vem perdendo espaço, né? A ascensão aí muito grande de candidatos alinhado com o conservadorismo mostra isso. Agora, isso vai depender também, será que a esquerda está disposta a se reposicionar, a repensar essas pautas identitárias, essas pautas que não têm adesão, né? Pauta de aborto, por exemplo, é uma pauta que não tem adesão. O brasileiro não quer liberação de drogas, o brasileiro não quer. A esquerda fica defendendo essa pauta. Alinhamento com ditaduras, com Venezuela, com Cuba. O povo brasileiro não quer, né? O povo brasileiro não quer questionar as premissas do direito à propriedade, por exemplo. Então, enquanto a esquerda estiver nesse movimento de não abrir mão dessas pautas, enquanto não houver um amadurecimento, acredito eu, por parte da esquerda, nessa forma de tocar as políticas públicas, talvez esse movimento deva continuar. Agora, Glaucio, essa questão interessante que você abordou, não falta também a direita compreender que pautas que em tese são de esquerda hoje, consideradas de esquerda, fazem parte do universo da direita também? Cito aqui os direitos humanos. Não há nada mais defensável nos direitos humanos do que a defesa da liberdade, por exemplo. E a direita acaba jogando essa pauta no colo da esquerda, quando ela também tem que encampar esse campo. Concordo plenamente. Pautas como essa, direitos humanos, a pauta do meio ambiente também, que é uma pauta muito ampla, que a direita poderia amadurecer também, avançar e ocupar esse espaço, né? Quer dizer, de alguma maneira, a esquerda conseguiu se apropriar dessas pautas e hoje elas estão muito identificadas com a esquerda. Mas são pautas sim, que a direita, eu acredito, com o tempo, isso é o bonito da democracia, né? É o amadurecimento dos processos e dos debates, da narrativa pública, enfim, desse embate todo. Então, acredito sim que a direita também pode ganhar novos espaços e deve estar atenta a isso. A gente já tem alguns setores da direita hoje que estão sintonizando, por exemplo, com a pauta do meio ambiente, que é uma pauta que até então sempre foi muito ligada à esquerda. Então, acredito sim que esse processo de amadurecimento pode acontecer por parte da direita, dificultando ainda mais o jogo para a esquerda, se a esquerda não rever seus posicionamentos aí, que muitos deles são anacrônicos e ultrapassados, né? Até porque você colocou aqui do agronegócio, esse sentimento que a direita, o agronegócio defende o meio ambiente, ao contrário do que muita gente pinta aí por fora. O agronegócio responsável, claro. Camila, tem mais uma pergunta, né, Camila? Eu queria. Claro que a gente não tem bola de cristal, né? Mas eu queria ver se é possível que a gente tenha algum tipo de previsão, porque para ter esse raio-x, vocês fizeram a análise de como votaram os parlamentares nessa última legislatura, né? Como é que a gente pode analisar ou pensar as pautas que estarão, então, nesse Congresso, considerando agora esse maior equilíbrio entre direita e esquerda? Você acredita que pautas que até então, digamos que estavam ali interditadas, podem entrar em votação, podem entrar na discussão do país? Eu acredito que essas pautas, as pautas de direita, que já avançaram, tivemos muitos avanços na pauta econômica, marco das ferrovias, é uma pauta importantíssima que transformou todo o setor ferroviário do país, avançou no Congresso, avançou a partir de iniciativa executiva nos últimos 4 anos. Reformas importantes, a reforma administrativa, com certeza a reforma administrativa é uma
que tende a ganhar impulso se tivermos uma eleição do Bolsonaro. Uma eleição do Lula tende a resfriar e botar água fria aí na reforma administrativa. Mas esse movimento que já ocorreu, nós temos um relatório no ranking dos políticos, de memória, mais ou menos umas 15 pautas muito importantes que avançaram. Marco das ferrovias, marco das startups, marco do saneamento, que desestatizou muita coisa, deu marco do MP do voo livre. Por exemplo, um balão no Brasil custava R$900 mil, hoje custa 20 mil, baixou muito o preço, permitindo a exploração, porque era tanta licença, tanta burocracia, custava uma fortuna. Liberou hoje, fomentando o turismo. Então tem várias pautas que avançaram e que tendem a continuar avançando com toda certeza com esse Congresso mais à direita e centro-direita que a gente elegeu nessa eleição de 22. E também é importante destacar que o Congresso Nacional é a grande segurança que nós temos no país, né? Nós, ainda que eleja um candidato mais ligado às ideias de esquerda, com um congresso como esse que a gente tem, certamente não há risco de censura, de regulação de mídia, que é algo que existe em Cuba, em Vietnã, em Venezuela, em países que não tem liberdade de expressão, e que o candidato aqui vem defendendo, o candidato ligado à esquerda vem defendendo. Então, isso passa pelo Congresso Nacional. Então é importante termos esse Congresso pelo seguinte, que pautas como essa certamente não avançarão, ainda que Lula venha a ser eleito, né? Agora, Glaucio, para terminar, infelizmente nosso tempo está acabando, falamos bastante do Congresso, que é a especialidade, inclusive, do ranking dos políticos, mas o Judiciário está aí também, é um poder importante da República. Como é que você avalia que o Congresso vai tratar o Judiciário na próxima legislatura? O Senado, por exemplo, é mais conservador, e o Senado é a casa revisora, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Você acha que essa pauta de uma maior definição da atuação do Judiciário vai ser comprada pelo Senado, pelo Congresso, ou não? Tudo continua como antes? Olha, a gente sabe que o Congresso tem uma importância muito grande, mas a chefia do Executivo acaba influenciando muito na tendência do Congresso, porque tem um conjunto grande de parlamentares do centro que, por questão de sobrevivência política, vão se alinhar com quem está na chefia do Executivo. Então, a resposta para essa pergunta eu diria que está muito ligada ao resultado das eleições. Se nós tivermos uma eleição do Lula, eu acredito que não haverá nenhuma poda, nenhum jogo de tentar equilibrar esses excessos que o STF, que o Judiciário vem tomando. Já se tivermos uma eleição de Bolsonaro, eu vislumbro aí uma possibilidade razoável de termos aí uma moderação por parte do Senado, né, em cima desses excessos que o Congresso, que o STF vem cometendo, que são notórios, né? Beirando, aí estamos no caso do TST, mas é um ministro do STF, questão de censura, uma coisa que a gente não imaginava no Brasil há 2, 3 anos atrás e está acontecendo agora. Acabei de ver um comentário aqui que foi censurado na rede aqui da Jovem Pan. Então, esses excessos, na minha percepção, tendem a ser coibidos pelo Congresso que virá em 2022, em 2023, se tivermos a eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? A reeleição do presidente Bolsonaro. Então, sim, nós podemos ter impeachment de ministro. O Bolsonaro teve uma eleição bem forte, ele já tem 65 parlamentares, aí deve compor uma base com 65 senadores no Senado, uma base esmagadora. Muitos nomes, muito ligados ao bolsonarismo, foram eleitos para o Congresso Nacional, o Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, o general Hamilton Mourão, Damares, Mato Grosso do Sul. O próprio Sérgio Moro aqui no Paraná. Sérgio Moro, que já se realinhou. Então, tem aí 7 senadores novos que foram do time do Bolsonaro, são pessoas da casa do Bolsonaro. E, partidariamente, também, o PL tem a maior bancada do Senado. Então, tudo muito favorável para ver essa moderação. E assim caminha o jogo da democracia e da República, né? Os poderes têm que se equilibrar e se harmonizar. Se um poder se excede, né, então os outros poderes têm que moderar e temperar esse excesso. E isso é do jogo, isso faz parte e é saudável que seja assim. Glaucio Dias, coordenador da plataforma Ranking dos Políticos. Glaucio, quem quiser mais informações sobre a plataforma, esse não é o único estudo, há vários estudos lá. O que a plataforma oferece e como acessá-la? Perfeito. Bom, o Ranking dos Políticos, como eu falei no início, monitora todos os parlamentares do país, os 513 deputados federais, os 83 senadores, 81 senadores. Então nós ranqueamos os parlamentares com base em 3 quesitos, com notas de 0 a 10, com base em 3 quesitos, que são combate a desperdício, combate a privilégio e combate à corrupção. No combate à corrupção nós analisamos 2.634 processos judiciais de parlamentares e conforme eles sofrem condenações, eles perdem pontos no ranking. Na questão do combate ao desperdício, nós analisamos todos os gastos parlamentares, verba de gabinete, cota parlamentar, de senador, de deputado, e
Conforme ele é mais econômico, ele fica melhor pontuado. Conforme ele é menos econômico, ele fica pior pontuado no ranking. E o terceiro ponto é o combate ao privilégio, onde a gente monitora como que ele vota. Se ele vota bem, se ele vota alinhado aos interesses do país, ou se ele é um parlamentar que é irresponsável nas suas votações. Então, nisso a gente considera algumas pautas que são emblemáticas para transformar o Brasil numa potência econômica, numa potência social, né? Pautas focadas no desenvolvimento social e econômico, e o parlamentar que vota adequadamente, vota a favor do Brasil nessas pautas, ganha pontos no ranking. Para acessar o ranking, é uma plataforma, politicos.org.br, e a gente convida aí a todos que estão nos ouvindo, que nos assistindo na internet, que nos sigam também nas redes sociais, Ranking dos Políticos, estamos em todas as redes, temos 4 milhões de seguidores aí. Nessas eleições tivemos 23 milhões de brasileiros que acessaram a plataforma politicos.org.br durante o processo eleitoral para verificar ali se o seu parlamentar era bom ou não era bom, para procurar um parlamentar para votar. Enfim, já é uma plataforma bastante consolidada, criada em 2012 e que tem esse objetivo. A nossa grande missão é transformar o Brasil por meio da melhoria do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, na visão do Ranking dos Políticos, é a instituição mais importante para dar norte para o Brasil. Um bom Congresso dá direção para o Brasil, um mau Congresso não dá direção, independente do presidente. Não adianta ter um bom presidente e um mau Congresso que nada funciona. Agora, com um bom Congresso, as coisas andam. Glaucio, rapidamente, em 30 segundos, você que vem acompanhando os políticos há muito tempo, através lá do Ranking dos Políticos, tem vários políticos nos ouvindo nesse momento, tenho certeza de 2, pelo menos, novatos da Câmara Federal. Dá para fazer um bom mandato gastando pouco? Dá, certamente dá. A política é um exercício de amor, de cidadania, né, de entrega. E o dinheiro não é o elemento central para isso. Isso é organização de ideias, de bons debates, de boas políticas públicas. Então dá para fazer um mandato sim, sem torrar, sem esbanjar dinheiro. E hoje nós já temos, é importante destacar, fechando os 30 segundos, que nós já temos aí dos 500 e quase 600 parlamentares, são uns 200 parlamentares que são muito bons na legislatura que passou, né? Vamos ver a próxima. Mas então já tem uma quantidade boa, até a opinião pública é um pouco injusta com o parlamento. A impressão que se passa é que ninguém presta lá dentro. Mas tem aí 50 muito bons e 200 que são bons também. Então já tem um conjunto razoável de parlamentares e o Congresso Nacional é uma casa de maioria. Então não precisamos ter os 600 muito bons. Se a gente tiver 300 bons, a gente já tem a maioria. É como a Assembleia de Condomínio. Glaucio Dias, coordenador do Ranking dos Políticos, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Marco, eu que lhe agradeço. Camilo, muito obrigado. Estamos à disposição.